O silêncio aqui não é vazio. Ele pesa. Ele observa. Ele pergunta coisas que eu não consigo responder. Às vezes acho que este lugar foi feito para apagar nomes, para triturar promessas até que elas virem pó. Outras vezes, penso que foi feito só para mim, para me lembrar todos os dias de tudo o que perdi. Eu acordo antes da luz atravessar as frestas de pedra porque o sono nunca é profundo quando a alma está em alerta. Mais frio do que a lembrança do dia em que as portas se fecharam atrás de mim. Não houve despedida, não houve explicação, apenas o som seco do ferro decidindo o rumo da minha vida. E desde então, cada respiração carrega a mesma pergunta: como foi que eu vim parar aqui? Meu nome é José, filho de Jacó. E se alguém tivesse me contado anos atrás que o caminho dos sonhos passaria por uma prisão, eu teria rido, ou talvez chorado, porque eu sonhei. Sonhei como quem vê o céu se abrir, sonhei como quem recebe algo grande demais para guardar em silêncio, mas agora, cercado por muros altos e olhares quebrados, esses sonhos parecem ecos distantes, quase irreais. Aqui, ninguém pergunta quem você foi, só importa quem você é agora. E agora eu sou um prisioneiro, um homem acusado injustamente, esquecido pelos que têm poder de lembrar. Fui fiel, é isso que mais dói. Fui fiel quando ninguém estava olhando. Fui fiel quando a tentação se aproximou como uma sombra macia, prometendo alívio. Fui fiel ao Deus dos meus pais, mesmo quando isso me custou tudo. E ainda assim, aqui estou. As correntes não distinguem o justo do culpado, elas apenas apertam. Há noites em que fico olhando para minhas mãos, tentando entender como elas passaram de cuidar dos rebanhos de meu pai para carregar o peso da vergonha alheia. Há noites em que falo com Deus em silêncio, não porque perdi a fé, mas porque tenho medo das respostas. O tempo aqui não corre, ele se arrasta. Os dias se confundem. O sol aparece e desaparece como um visitante indiferente. Aprendi a reconhecer os passos dos guardas, o ranger das portas, o cheiro de mofo que nunca vai embora. Aprendi também a observar as pessoas. Homens fortes que choram como crianças quando acham que ninguém vê. Homens que falam sozinhos, repetindo seus erros como se pudessem desfazê-los com palavras. Eu os vejo e às vezes me vejo neles. O medo de ser esquecido é um tipo especial de dor. Não grita, não sangra, apenas corrói. Mesmo aqui, algo estranho acontece. Não sei explicar quando começou. Talvez tenha sido no dia em que decidi não endurecer o coração. Ou no dia em que escolhi servir, mesmo sem motivo aparente. Os responsáveis por esta prisão começaram a confiar em mim. Confiar em um hebreu, confiar em um prisioneiro. Deram-me tarefas, depois responsabilidades. E sem perceber, eu estava cuidando de outros homens enquanto mal conseguia cuidar da minha própria esperança. Eu me pergunto se isso também vem de Deus. Se até neste lugar ele ainda está escrevendo alguma coisa que eu não consigo enxergar. Às vezes, quando tudo fica quieto demais, a memória me leva de volta. Vejo o rosto de meu pai, ouço o som da túnica rasgando, sinto o impacto da queda na cisterna. Cada injustiça se empilha dentro de mim como camadas de um mesmo pesadelo. Fui vendido, fui acusado, fui lançado para fora da minha própria história. E ainda assim, algo dentro de mim se recusa a morrer. É uma chama pequena, quase fraca, mas insistente. Uma certeza que não vem de mim. Uma voz que não grita, mas também não se cala. Será que Deus ainda se lembra de mim? Será que os sonhos que Ele me mostrou foram apenas um erro de interpretação? Ou será que este lugar, esta prisão, faz parte de algo maior, algo que eu ainda não consigo compreender? Há dias em que penso que minha vida terminou aqui. Há outros em que sinto de forma quase dolorosa que ela ainda nem começou de verdade. E é essa sensação que mais me assusta. Porque se Deus ainda não terminou comigo, então algo está para acontecer, algo que vai mudar tudo. E enquanto espero, esquecido atrás dessas grades, eu não imagino que os próximos passos da minha história já começaram a se mover silenciosamente em um lugar onde eu não posso ver. No começo, eu pensei que a prisão fosse o fim da minha identidade, que ali eu deixaria de ser filho, sonhador, servo de Deus e passaria a ser apenas um número esquecido entre pedras frias. Mas os dias começaram a revelar algo que eu não esperava. Mesmo aqui, Deus não se afastou. Ele não anunciou sua presença com trovões, nem abriu as portas de ferro para me libertar. Ele fez algo mais profundo e mais difícil de perceber. Ele desceu comigo. No fundo da prisão, no lugar onde ninguém escolhe estar, eu senti que não estava sozinho. E essa certeza silenciosa e firme começou a me sustentar quando tudo em mim queria ceder. Aprendi cedo que a dor pode nos tornar amargos ou atentos. Escolhi observar.
Observei os homens ao meu redor, observei a mim mesmo, observei os pequenos movimentos do favor de Deus que surgiam onde não deveriam existir. O carcereiro passou a me olhar de forma diferente. Primeiro com curiosidade, depois com confiança. Não porque eu tivesse poder, mas porque eu não deixei que o desespero me roubasse a dignidade. Eu trabalhava, organizava, servia, não para ser visto, mas porque algo dentro de mim dizia que a fidelidade não depende do cenário. Cada tarefa recebida era um teste silencioso. Cada dia sem resposta era uma pergunta sem palavras. Você continuará fiel, mesmo se nada mudar? Havia momentos em que eu queria gritar, momentos em que o peso da injustiça me esmagava por dentro. Eu lembrava da esposa de Potifar, do olhar falso, das palavras distorcidas, da rapidez com que fui descartado. Não houve investigação, não houve defesa, apenas a queda. E agora, aqui, eu precisava lidar não apenas com o que fizeram comigo, mas com o que isso poderia fazer dentro de mim. Eu temia que o ressentimento criasse raízes. Temia que a mágoa me afastasse de Deus mais do que a prisão jamais conseguiria. Então, em silêncio, eu entregava tudo a Ele. A raiva, a confusão, o medo de nunca mais sair dali. Deus começou a agir de formas pequenas, quase invisíveis. O carcereiro colocou toda a administração da prisão sob meus cuidados. As chaves não estavam em minhas mãos, mas a responsabilidade estava. Eu cuidava de homens quebrados, culpados e inocentes misturados, todos carregando histórias que não cabiam mais dentro deles. Eu ouvia, eu observava, eu aprendia. Talvez sem perceber, Deus estivesse me ensinando algo sobre liderança, sobre pessoas, sobre dor humana, algo que eu não teria aprendido nos campos de Canaã, nem na casa de Potifar, algo que só se aprende quando se está cercado por sofrimento. À noite, quando tudo silenciava, eu deitava e pensava nos sonhos que tive anos atrás. O sol, a lua e as estrelas, os feixes se curvando. Será que eu entendi errado? Será que confundi imaginação com revelação? Ou será que os sonhos de Deus passam por caminhos que ferem antes de cumprir? Eu não tinha respostas. Só tinha fé suficiente para continuar acordando no dia seguinte. E às vezes, isso já era tudo o que eu conseguia oferecer. Havia uma luta constante dentro de mim. Uma voz dizia que eu havia sido esquecido, abandonado, descartado. Outra, mais profunda, insistia que Deus estava presente mesmo que em silêncio. Essa segunda voz não explicava nada. Não prometia alívio imediato. Apenas dizia, permaneça. E eu permaneci. Não por força própria, mas porque aprendi que a presença de Deus não depende da liberdade e que o caráter é forjado quando ninguém está aplaudindo. Com o tempo, percebi algo inquietante. A prisão já não era apenas um lugar de punição. Estava se tornando um lugar de preparação. Cada dia ali moldava algo em mim. Minha paciência, minha sensibilidade, minha dependência de Deus. E isso me assustava, porque se Deus estava me preparando, então aquilo não era o fim. E se não era o fim, então algo maior me aguardava além daquelas paredes. Algo que exigiria de mim muito mais do que eu imaginava. Eu ainda não sabia quando sairia, nem como, nem porquê. Mas comecei a sentir que minha história estava sendo escrita em camadas e que aquela, a mais escura, ainda não havia terminado. Mal sabia eu que entre aqueles homens esquecidos, Deus estava prestes a cruzar meu caminho com histórias que mudariam tudo outra vez. E quando isso acontecesse, nada mais seria apenas silêncio. Foi numa manhã comum, dessas que não anunciam nada, que tudo começou a mudar outra vez. O ar estava pesado, mais quieto do que o normal, como se algo invisível estivesse prestes a acontecer. Eu percebi antes mesmo de entender. 2 homens haviam sido lançados na prisão do rei. Não eram como os outros. Havia neles uma tensão diferente, um medo contido, uma dignidade ferida. O copeiro-chefe e o padeiro-chefe de Faraó, homens acostumados aos corredores do poder, agora dividindo o mesmo chão frio que eu. Quando seus olhares cruzaram com o meu, vi neles algo que eu conhecia bem. A sensação de queda súbita, de um mundo que desmorona sem aviso. Passei a observá-los nos dias que se seguiram. Eles não falavam muito, carregavam o peso da incerteza nos ombros, e à noite, quando o silêncio tomava conta da prisão, eu os ouvia se remexer, inquietos, como se tentassem fugir de pensamentos que não os deixavam descansar. Até que, numa manhã, eu vi em seus rostos algo diferente. Não era apenas medo, era perturbação. Algo os havia alcançado enquanto dormiam, sonhos. E aqueles sonhos os haviam sacudido por dentro. Perguntei por que estavam tão abatidos. Eu precisava perguntar,
Havia aprendido a não ignorar o sofrimento alheio, porque o meu já me ensinara demais. Eles me contaram 2 sonhos, diferentes, mas carregados de urgência, e então veio o desespero. Não havia intérprete. No Egito, sonhos são portas, mas aquelas portas pareciam trancadas. Foi nesse momento que senti aquele velho peso sobre mim, o mesmo que senti quando Deus falou comigo pela primeira vez, uma mistura de temor e certeza. Eu respirei fundo e disse as palavras que queimavam dentro de mim. As interpretações pertencem a Deus. Enquanto eles falavam, algo se alinhava dentro de mim. Eu não estava inventando respostas. Eu estava ouvindo. O sonho do copeiro falava de restauração, de retorno ao serviço, de vida retomando seu curso. O sonho do padeiro falava de perda, de julgamento, de um fim que ele não queria ouvir. Dizer a verdade nunca foi fácil, mas naquele momento eu sabia que não podia negociar com a revelação. Falei, com cuidado, com firmeza, com temor de Deus, e vi nos olhos deles o impacto daquilo que foi dito. Esperança em um, desespero no outro. Antes que o tempo seguisse seu curso, fiz algo que não planejei. Talvez tenha sido fraqueza, talvez humanidade. Pedi ao copeiro que se lembrasse de mim quando fosse restaurado. Não pedi vingança, não pedi honra, apenas memória, apenas que alguém dissesse meu nome fora daquelas paredes. Ele concordou, ou pelo menos pareceu concordar. Naquele instante, algo dentro de mim se permitiu acreditar que a porta da prisão estava finalmente se abrindo. Os dias seguintes foram marcados por uma espera quase insuportável. Cada passo no corredor fazia meu coração acelerar. Cada voz distante parecia anunciar o fim do cativeiro. E então, exatamente como Deus havia mostrado, tudo aconteceu. O copeiro foi restaurado, o padeiro foi executado. A palavra de Deus não falhou, nem um detalhe. Tudo se cumpriu no tempo exato e eu Fiquei observando a poeira baixar, o silêncio voltar, a esperança se sentar ao meu lado como alguém que não sabe se deve partir ou permanecer. Os dias passaram, depois semanas, depois meses. E ninguém veio. O copeiro seguiu sua vida, seu cargo, sua proximidade com o trono. E eu permaneci ali, com a memória fresca da promessa e o gosto amargo da espera. Foi então que entendi algo perturbador. Deus havia falado, Deus havia cumprido, mas eu ainda não havia sido libertado. E isso doeu mais do que qualquer injustiça anterior, porque agora eu tinha certeza de que Deus podia me tirar dali. Ele apenas não tinha feito ainda. Comecei a lutar com pensamentos que nunca haviam sido tão agressivos. Será que eu falei demais? Será que confiar naquele homem foi um erro? Será que Deus esperava que eu confiasse apenas nele? A prisão voltou a parecer menor, mais sufocante. O silêncio voltou a gritar, e a pergunta retornou mais afiada do que nunca. Quanto tempo uma promessa pode esperar antes de se tornar um fardo? Eu não sabia naquele momento, mas aquele não era o atraso final. Era apenas o início de um esquecimento ainda mais profundo. Um tempo em que eu teria que aprender a confiar em Deus sem nenhuma confirmação visível. E enquanto eu me deitava naquela noite com o coração pesado e a esperança ferida, algo já estava sendo preparado longe dali. Algo que pisaria em meus sonhos novamente, mas ainda não era o tempo. O esquecimento não chegou de uma vez. Ele se instalou aos poucos, como uma sombra que cresce quando ninguém está olhando. No início, eu ainda contava os dias. Depois, parei de contar e passei a sentir. Sentir o peso do tempo escorrendo sem resposta, sem sinal, sem explicação. O copeiro havia saído. Eu tinha certeza disso. Eu sabia que a palavra de Deus havia se cumprido. Então por que eu ainda estava ali? Essa pergunta começou a me acompanhar como uma presença constante sentada ao meu lado, sussurrando dúvidas enquanto eu tentava manter a fé viva. Os dias se tornaram iguais. A rotina da prisão voltou a engolir qualquer expectativa. Eu acordava, trabalhava, organizava, servia, fazia tudo com excelência, mas agora havia um cansaço diferente dentro de mim. Não era físico, era o desgaste de quem espera por algo justo e não vê o menor sinal de movimento. Às vezes, eu me pegava olhando para o corredor, esperando ouvir meu nome. Às vezes, me odiava por ainda esperar, porque esperar dói mais quando você já acreditou que estava perto do fim. Eu falava com Deus, mas minhas palavras mudaram. Antes, eram cheias de confiança silenciosa. Agora vinham misturadas com perguntas difíceis. O Senhor ainda está comigo? O Senhor ainda se lembra do que me mostrou? Fiz algo errado? Disse algo errado? Confiar em Deus quando tudo vai mal é uma coisa. Confiar quando tudo parece prestes a mudar e de repente não muda é outra bem diferente.
Esse tipo de espera testa não apenas a fé, mas a identidade. Comecei a lutar contra o medo de que aquela prisão fosse, na verdade, o lugar onde meus sonhos morreriam lentamente. O tempo continuou passando, 1 ano, depois outro, 2 anos inteiros. Não sei quando parei de contar, mas sei quando percebi que algo dentro de mim estava sendo moldado. A esperança fácil morreu, a fé que dependia de sinais visíveis também. O que restou foi uma confiança mais profunda, mais dolorosa, mais silenciosa. Uma fé que não precisava entender para permanecer. Eu comecei a perceber que Deus estava me ensinando a existir sem aplausos, a servir sem promessa imediata, a crer mesmo quando o céu parecia fechado. Houve noites em que a solidão era quase insuportável. Eu deitava e lembrava do momento em que pedi ao copeiro que se lembrasse de mim. A lembrança daquela súplica me feria. Não porque fosse errada, mas porque revelava minha humanidade. Eu queria ajuda, queria ser visto, queria sair dali. E agora, esquecido, eu precisava lidar com a verdade mais dura. Às vezes, Deus permite que todos se esqueçam para que aprendamos a depender somente dele. Mesmo assim, algo curioso aconteceu. Eu não endureci, não me tornei cínico, não deixei que a amargura me definisse. Não porque fosse forte, mas porque Deus continuava presente de maneiras sutis. Um favor aqui, uma confiança ali, um senso de propósito que eu não conseguia explicar. A prisão continuava sendo prisão, mas eu já não era o mesmo homem que havia entrado ali. Havia algo mais firme em mim, algo menos ansioso, algo mais atento à voz de Deus do que às circunstâncias. Eu comecei a entender que o silêncio de Deus não é ausência, é trabalho invisível. Enquanto eu esperava esquecido, Deus estava alinhando coisas que eu não podia ver, pessoas que eu não conhecia, situações que ainda não existiam, mas essa compreensão não vinha de forma triunfante. Ela vinha em meio à dor, em meio ao cansaço, em meio à tentação constante de desistir por dentro, porque desistir externamente nunca foi uma opção, mas desistir no coração, isso era uma luta diária. Houve um dia específico em que percebi algo inquietante. Eu já não orava pedindo para sair da prisão, orava pedindo para não perder Deus ali dentro. Isso me assustou, porque significava que eu tinha aceitado que aquele lugar fazia parte do caminho. E se fazia parte do caminho, então não era um erro, era um processo. Um processo longo, silencioso, doloroso, um processo que estava me preparando para algo que exigiria mais maturidade do que eu imaginava ser possível. Naquela noite, deitado sobre o chão frio, senti uma estranha expectativa no ar. Não alegria, não alívio, apenas a sensação de que o tempo do esquecimento estava chegando ao limite. Como se algo estivesse prestes a romper o silêncio. Eu não sabia quando, não sabia como. Mas sabia que depois de tudo o que vivi, se Deus falasse novamente, nada em mim permaneceria igual. E essa certeza, ao mesmo tempo que me dava esperança, também me enchia de temor. Porque quando Deus decide agir, Ele nunca faz algo pequeno. Eu não acordei esperando nada diferente naquele dia. Depois de tanto tempo esquecido, aprendi a não alimentar expectativas logo ao abrir os olhos. A prisão continuava a mesma. O ar pesado, os passos dos guardas repetindo o ritmo de sempre. Ainda assim, havia algo no ambiente que parecia fora do lugar, como se o silêncio estivesse tenso demais, carregando uma notícia que ainda não tinha forma. Eu senti antes de entender, algo havia se movido, algo havia sido despertado longe dali, e sem saber, eu estava prestes a ser arrancado do lugar onde aprendi a existir sem respostas. Tudo aconteceu depressa demais para que eu pudesse organizar meus pensamentos. Guardas vieram até mim com urgência nos olhos. Meu nome foi chamado e por um instante meu corpo congelou. Quantas vezes imaginei ouvir aquele som? Quantas vezes temi que quando finalmente acontecesse, eu já não tivesse forças para reagir. Fui tirado da cela às pressas. Mandaram que eu me barbeasse, que trocasse as roupas. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de incredulidade. Depois de 2 anos de silêncio, alguém se lembrara de mim. O copeiro. Faraó havia sonhado. E ninguém, absolutamente ninguém, conseguia interpretar. Enquanto me conduziam pelos corredores, meu coração batia como se tentasse fugir do peito. O mundo parecia se mover rápido demais. O mesmo homem que fora esquecido numa prisão agora era levado diante do trono mais poderoso da terra. Eu respirava fundo, tentando silenciar a ansiedade. Não era a minha habilidade que estava sendo chamada, era Deus. E isso me trazia temor, porque quando Deus decide falar, Ele não faz isso em vão. Faraó estava diante de mim, o rei do Egito, o homem que segurava o destino de nações com uma palavra. Ele me contou seus sonhos,
E enquanto eu ouvia, algo dentro de mim se organizava com clareza assustadora. 7 vacas, 7 espigas, abundância e fome, aviso e misericórdia misturados no mesmo anúncio. Quando chegou minha vez de falar, eu deixei claro, não estava em mim. Deus daria a resposta. E então falei. Cada palavra vinha com peso, cada detalhe se encaixava com precisão. Deus não apenas interpretava o sonho, ele revelava um plano. Eu disse que viriam anos de fartura seguidos por anos de fome severa. Disse que era necessário agir, armazenar, preparar. Não foi apenas interpretação, foi direção. E enquanto eu falava, percebi algo que me fez tremer por dentro. Tudo o que vivi até ali me havia preparado para aquele momento. A administração na casa de Potifar, a liderança na prisão, a espera, o esquecimento, nada fora desperdiçado. O salão ficou em silêncio. Um silêncio pesado, semelhante ao que eu conhecia tão bem, mas agora carregado de decisão. Faraó olhou ao redor, procurou alguém como eu. Não encontrou. E então fez algo que eu jamais poderia ter imaginado. Naquele mesmo dia, tirou-me da condição de prisioneiro e me colocou como governador do Egito. Segundo depois dele, o mesmo homem que dormira em uma cela agora recebia autoridade sobre a terra que o aprisionara. Tudo aconteceu rápido demais para ser absorvido. O anel, as vestes, o nome novo, a carruagem, as pessoas se curvando. E no meio de tudo isso, uma sensação quase esmagadora. Deus havia feito exatamente o que prometera, mas de uma forma que eu jamais teria previsto. O tempo da prisão havia terminado sem aviso. O silêncio havia sido quebrado por um decreto. Ainda assim, mesmo cercado de honra, algo em mim permanecia atento. Eu sabia que aquele não era o fim da história. A fome ainda viria. Meu passado ainda me alcançaria. E os sonhos que eu tivera quando jovem ainda precisariam se cumprir por completo. Enquanto o Egito se preparava para a abundância, eu carregava no peito a certeza de que Deus não me exaltara apenas por mim. Havia um propósito maior se aproximando. Algo que envolveria perdão, confronto e escolhas difíceis. Enquanto eu assumia meu lugar, olhando para uma terra que agora estava sob minha responsabilidade, uma pergunta ecoava dentro de mim com força perturbadora. Quando aqueles que me feriram ficarem diante de mim, quem eu serei? O prisioneiro ferido ou o homem transformado por Deus? Eu pensei que o mais difícil já tivesse passado quando deixei a prisão. Pensei que a dor maior tivesse ficado para trás, junto com as noites frias, o esquecimento e as perguntas sem resposta. Mas eu estava errado. O tempo revelou que a libertação do corpo é mais simples do que a libertação do coração. Agora eu tinha poder, autoridade e respeito. Agora meu nome era pronunciado com honra. Mas havia algo que nenhum cargo poderia apagar: a memória. E foi ela que voltou com força quando a fome chegou, exatamente como Deus havia mostrado. Os anos de abundância passaram como um sopro, celeiros cheios, cidades organizadas, provisão guardada com cuidado. Eu fazia tudo como havia sido instruído, consciente de que cada decisão salvaria vidas no futuro. Então os céus se fecharam, a terra secou, a fome avançou como uma sombra sem piedade. Pessoas começaram a chegar de todos os lugares, olhos famintos, roupas gastas, vozes desesperadas. E um dia, entre tantos rostos desconhecidos, eu os vi. Meus irmãos, aqueles que me venderam, aqueles que me despiram da túnica, do nome, do lugar na família. Meu coração quase parou. Eles não me reconheceram. Como poderiam? O menino hebreu agora era um governador egípcio, mas eu os reconheci imediatamente. Cada traço, cada gesto, cada lembrança atravessou meu peito como uma lâmina. Por um instante, tudo o que vivi gritou dentro de mim. A cisterna, as correntes, a prisão, o esquecimento. Eu tinha poder para retribuir, poder para fazer justiça com minhas próprias mãos, poder para fazê-lo sentir o que eu senti, e naquele momento entendi que o verdadeiro teste da minha história não foi a prisão, foi esse encontro. Eu os observei, testei seus corações, não por vingança, mas por discernimento. Precisava saber quem eles haviam se tornado. Precisava saber se o mesmo espírito que me destruiu ainda vivia neles. Cada palavra que trocamos era carregada de tensão, cada silêncio pesado de significado. E enquanto eles falavam de nosso pai, algo em mim se quebrava lentamente. Jacó ainda vivia. Meu pai ainda esperava. Meu passado ainda respirava. Quando não aguentei mais, me afastei para chorar. Chorei como não chorava há anos, não de raiva, de alívio, de dor antiga sendo tocada pela graça. E então chegou o momento
o momento em que tudo o que Deus havia feito precisaria encontrar sentido. Eu me revelei, disse quem eu era, vi o terror em seus olhos, o arrependimento tardio, o medo da punição, e foi ali que compreendi, com clareza absoluta, o que Deus havia feito ao longo de toda a minha vida. Eu disse a eles que não foram eles que me enviaram para o Egito, mas Deus. Não para minha destruição, mas para a preservação de vidas. As palavras saíram firmes, não porque a dor tivesse sido pequena, mas porque o propósito era maior. Deus transformou o mal em bem. Transformou traição em salvação, transformou silêncio em redenção. Naquele instante eu deixei de ser apenas alguém que sobreviveu. Eu me tornei alguém que entendeu. Trouxe minha família para perto, abracei meu pai, senti o peso dos anos se dissolver em um único gesto. E enquanto o Egito atravessava a fome, nós fomos preservados. Tudo o que parecia perda revelou-se caminho. Tudo o que parecia atraso revelou-se preparo. Tudo o que parecia silêncio revelou-se direção. Hoje, quando olho para trás, não vejo apenas a prisão. Vejo a mão de Deus em cada detalhe. Vejo que Ele nunca se atrasou, nunca se esqueceu, nunca perdeu o controle. Ele estava presente na cisterna, na casa de Potifar, na prisão, no palácio. Estava formando algo em mim que não poderia ser formado de outra maneira. Se você que ouve esta história está vivendo o silêncio, a espera, a injustiça, saiba disso. O mesmo Deus que esteve comigo está com você. O que hoje parece o fim pode ser apenas o meio. O que hoje dói pode ser um instrumento de salvação amanhã. Não despreze o processo. Não abandone a fidelidade. Porque quando Deus decide cumprir o que prometeu, Ele não apenas muda a situação, Ele revela o sentido de tudo.